Com que acessório eu vou? Olha, essa é uma pergunta que parece super simples, né? Coisa que a gente se pergunta todo dia na frente do espelho, mas o que talvez a gente não perceba é que por trás dela tem uma análise bem profunda sobre quem a gente é. E é sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando nos pontos principais de uma dissertação de mestrado que foi investigar justamente isso. Então, para começar, vamos fazer uma pequena reflexão. Vamos pensar um pouco nos objetos que escolhemos para nos acompanhar no dia a dia. Pode ser um relógio, um anel, um brinco. O que será que esses itens comunicam sobre quem os usa? A resposta, pode acreditar, vai muito além da aparência. E é exatamente aí que a gente vai chegar. A primeira grande ideia que a gente precisa ter em mente é que o ato de consumir, de comprar, funciona quase como um espelho, sabe? As escolhas que a gente faz no mercado, elas raramente são por acaso. Elas não só refletem quem a gente é, mas também ajudam a construir a nossa identidade. E isso, olha, não é só uma impressão solta. A base do estudo que estamos analisando se apoia totalmente nessa citação aqui, que é bem forte. Ela basicamente diz o seguinte: o que a gente compra e o que a gente usa se tornou uma peça-chave, fundamental mesmo, na construção de quem nós somos no mundo de hoje. E, para a gente entender isso melhor, tem um conceito que é super importante, o de identidade social. Falando de um jeito bem direto, é a percepção que cada um tem de si mesmo em relação às outras pessoas e aos grupos que faz parte. Pensa na profissão, na família, nos hobbies, tudo isso entra nessa conta. Ok, agora nosso foco vai se afunilar um pouquinho. A gente sai do consumo em geral para entrar no universo específico dos acessórios de moda. E o ponto aqui é que eles são muito, mas muito mais do que simples enfeites ou decoração. E aqui nesse quadro, a diferença entre o que é óbvio e o que está escondido fica super clara. Na superfície, a função de um acessório é prática ou estética, né? Um relógio serve para marcar as horas. Mas, se a gente for mais fundo, ele pode ser um símbolo de status, uma herança de família, a marca de um momento especial. É o exemplo perfeito dessa linguagem silenciosa que os acessórios têm. Então, o ponto crucial é que os acessórios têm papéis bem ativos na nossa vida. Eles nos ajudam a nos diferenciar no meio da multidão, sabe? Servem como um veículo para a gente expressar nossa personalidade. E talvez o mais importante, são a ferramenta poderosa para comunicar significados super complexos sem precisar dizer uma única palavra. E foi exatamente essa conexão que a pesquisa foi investigar. A ideia era entender como um objeto, às vezes tão pequeno, pode se tornar uma peça tão importante na construção da nossa própria identidade. O objetivo da dissertação foi bem claro: mapear e entender essa ponte. Foi uma investigação científica para saber como o ato de escolher e usar um acessório de moda está diretamente ligado a esse processo, que é contínuo, de construir quem a gente é, especialmente no contexto da identidade feminina. E para chegar nessas conclusões, a pesquisa usou uns métodos qualitativos bem interessantes. Não foram só entrevistas detalhadas. Foi usada também a elicitação fotográfica. O que é isso? Basicamente, as pesquisadoras usaram imagens de acessórios para estimular conversas mais profundas, mais genuínas, sabe? Isso permitiu que as entrevistadas contassem as histórias e os significados que estavam por trás das escolhas delas. Bem legal, né? Certo. Agora vamos pensar em como isso tudo se aplica no mundo real, fora da academia. Entender essa dinâmica não é só um exercício intelectual. Isso nos leva a um verdadeiro mercado da identidade, onde se expressar através do que se consome tem implicações gigantes, tanto na economia quanto na cultura. E por que isso importa tanto? Bom, para a academia, aprofunda o conhecimento sobre o comportamento do consumidor. Para as empresas, isso aqui é ouro puro. Ajuda a criar produtos e campanhas de marketing que realmente se conectam com as pessoas. E para quem estuda tendências, funciona como um termômetro para medir como a cultura e as identidades estão mudando. E assim, a gente volta lá para o começo, mas agora com um outro olhar. A escolha de um acessório é, no fim das contas, um ato de escolher que pedaço da nossa história a gente quer mostrar. Então, fica a pergunta: da próxima vez em frente ao espelho, na hora de decidir o que usar, que história vai ser contada para o mundo?